Palmeiras, América, Grêmio, São Paulo. Começaram as semifinais da Copa do Brasil. Tem jogo brigado, surpresas em campo e na hora da entrevista. O Grêmio saiu na frente do São Paulo. Palmeiras e América empataram. E semana que vem, na véspera do Réveillon, tem mais. Boa tarde pra você. Daqui a pouco vou te mostrar como é que foram esses jogaços aí, semifinais da Copa do Brasil. Vou te falar também dos times cariocas, inclusive sobre a saída de Benítez. Ele não joga mais pelo Vasco, tá decidido. No Brasileirão, domingo, ao vivo na Globo, Botafogo pega o Corinthians. Aquecimento e concentração. Sozinho, em silêncio. Nos minutos que antecedem cada jogo do Botafogo, Diego Cavalieri é assim. Mas lá dentro, onde os olhos não chegam, é diferente. Vamos com tudo, chegou a nossa hora de mudar. É a voz de um jogador de 38 anos, campeão pela seleção, campeão brasileiro. Um cara que nesse Brasileirão já mostrou que pode ser decisivo. Pega Diego Cavalieri! O goleiro vira herói do Botafogo! Importância reconhecida pelos colegas e pela direção do clube. O contrato dele foi renovado até o fim do ano que vem. O goleiro reserva, que vivia à espera de uma chance, ganhou mais que espaço. Virou capitão. A gente sai dessa situação, a gente precisa disso tudo aqui que a gente fez e uma sequência de vitórias. Então vamos em busca disso aí pra gente poder ter uma tranquilidade maior lá na frente. O Cavalieri se prepara para o último jogo dele no ano. Foram 23 até aqui, um recorde para o goleiro em 2 temporadas do Botafogo. No Brasileirão, foram 22 defesas difíceis e 2 pênaltis defendidos em 6 cobrados. Mas é provável que ele volte ao banco em 2021, porque Gatito Fernandes, dono da posição há 4 anos, está perto de voltar. Foram 3 meses parado por causa de um edema ósseo no joelho direito, mas já treina com o grupo. Acho que o Gatito faz falta sim, é um goleiro de seleção, mas o Cavalieri é um goleiro confiável, sem dúvida nenhuma, experiente, sabe administrar os problemas. Na posição de goleiro, o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo. Quando o Fred fala, todo mundo para pra ouvir. A única coisa que nós vamos cobrar aqui é se dedicar pra caramba, é ter personalidade, se ajudar lá dentro, que aí fica mais próximo da vitória pra gente. O terceiro maior artilheiro da história do clube. Bicampeão brasileiro em 2010 e 2012. Sempre ele! Sempre o Fred! Mas agora, em 2020, na volta do Fred ao Fluminense, a situação tem sido bem diferente. O veterano de 37 anos tem sofrido com as lesões. Em 7 meses, ele machucou o pé, o olho, a coxa, o tornozelo e ainda pegou Covid. Por causa dos problemas médicos, Fred ficou fora de 14 jogos. E nos 18 em que jogou, fez 2 gols e deu 2 assistências. Sábado o jogo é contra o líder São Paulo e o Fluminense precisa vencer para tentar voltar à zona de classificação da Libertadores. Fred deve ser titular. O Fred é um cara muito importante, é um dos maiores ídolos da história do Fluminense e é vencedor. O atleta, quando é vencedor, ele cobra, ele se incomoda com a derrota e ele vai mostrando para aqueles outros atletas que ainda não ganharam nada uma grande diferença de ser vencedor e perdedor. E isso é muito importante dentro do elenco. É verdade. Olha, a diretoria do Flamengo fechou acordos com os pais de Pablo Henrique e Arthur Vinícius, que morreram no começo do ano passado naquele incêndio que deixou 10 vítimas no Ninho do Urubu. Agora o Flamengo tem acordo com 8 famílias e também com o pai do Riquelmo. No Brasileirão, o Flamengo viaja amanhã para o Ceará, porque sábado tem jogo contra o Fortaleza. Lembrando que o Flamengo está na vice-liderança, a 5 pontos do São Paulo, mas com um jogo a menos, hein? Pois é, já notícias sobre denúncia de racismo no jogo contra o Bahia domingo passado e os gols e histórias das semifinais da Copa do Brasil. Globo Esporte de volta para falar sobre aquela denúncia de racismo feita pelo Gerson contra o Ramírez domingo passado.
Assim como o Flamengo tinha feito, o Bahia contratou peritos para analisarem uma outra discussão entre o Ramírez e o Bruno Henrique. Após a divulgação do vídeo da discussão entre Ramírez e Bruno Henrique, o meia colombiano foi procurado pelo presidente do Bahia, Guilherme Belintani, para dar a versão dele. Ele viu o vídeo e ele faz exatamente o que ele foi taxativo na hora que ele viu o vídeo. Ele fala assim: está quanto? Está quanto? Essa é a expressão que Ramírez traduziu quando viu o próprio vídeo. A frase seria uma provocação ao resultado do jogo, que naquele momento da confusão, aos 20 minutos do segundo tempo, estava 3-2 para o Bahia. Ontem o Globo Esporte trouxe a opinião de 2 especialistas em tradução de Libras. Um deles também foi contratado pelo Flamengo. E os 2 garantem que Ramírez disse a frase "seu negro" para Bruno Henrique. A gente percebeu que o Ramírez, ele fala, você está falando muito em espanhol, e depois ele fala "seu negro", certo? A gente concordou com essa questão. Já o Bahia encomendou 5 laudos de tradução labial destas mesmas imagens. Um deles foi assinado pelo chileno Eduardo Llanos, que tem o espanhol como língua nativa, assim como o colombiano Ramírez. Foi constatado tecnicamente que não existe a palavra negro em nenhuma das frases emitidas por Ramírez. Tá? Não existe. E posteriormente fala tá quanto, separado. A assessoria de imprensa de Bruno Henrique informou que o jogador não ouviu ofensas racistas durante o jogo. No início da discussão, os peritos contratados pelo Bahia e um dos especialistas convidados pelo Globo Esporte identificaram Bruno Henrique se referindo a Ramírez com a expressão "gringo de", seguido de um palavrão iniciado com a letra M. Importante dizer que a expressão "gringo de" feita por Bruno Henrique para Ramírez já tinha sido apontada por Ramírez antes, que ele tinha sofrido xenofobia dentro de campo. Procurado pela reportagem, o Flamengo disse que não vai opinar sobre o laudo feito a pedido do Bahia e que vai aguardar a decisão da Justiça. Estas imagens serão usadas pelo Flamengo no inquérito em que Gerson acusa Ramírez de injúria racial, numa discussão que aconteceu minutos antes desse episódio de Ramírez com Bruno Henrique. Ainda serão ouvidos pela polícia Mano Menezes, ex-técnico do Bahia, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da partida, e o meia colombiano Ramírez. Casa com Vasco? Fica, Benítez.